Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza. Vamos comentar um pouquinho sobre o jogo, né? A estreia do Laio na Copa Sul-Americana, muito importante a vitória. Quero dar uma dimensão para você, torcedor e torcedor do Fortaleza, sobre aquilo que pode acontecer com o Laio nesta competição, né? Ao menos nessa fase de grupos, né? Eu quero tocar aqui um pouco sobre o que foi o jogo, tentar dimensionar um pouquinho o que foi esse resultado, o que foi esse jogo, o que aconteceu com o Laio, o que aconteceu com o Fortaleza que conseguiu vencer o jogo, né? Venceu uma partida, né? Por que venceu? Por que isso aconteceu? É motivo para felicidade? É motivo, né, para infelicidade? Dá para ficar chateado? Dá para ficar na expectativa de classificação? Tudo isso aí é o motivo deste vídeo que faço para vocês neste momento, né? Antes de chamar só atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta importantíssima aqui para o canal, mas também porque é uma das maiores e melhores casas de apostas do mundo, né? É tida como a mais confiável do mundo, do planeta, lá na Inglaterra, mas também em toda a Europa. Não fica te enrolando no final, nos acréscimos das partidas aí dos jogos, né? Nos acréscimos dos jogos, suspende geralmente mercados aí. As casas de apostas, a 1xBet não faz, né? Então você pode ter certeza que você pode confiar nessa casa de aposta. Também se você ganhar, o dinheiro, o lucro das suas apostas entra imediatamente na sua conta, sem nenhuma burocracia. Usa o link que está na descrição desse vídeo, na verdade no comentário fixado, para você se cadastrar lá no 1xBet. Coloque também o código promocional 1xJosa, que é vital para você dobrar o valor do seu primeiro depósito e também para notificar por que você chegou lá. E de quebra, faz o seguinte, ó. Dicas, hoje, Caracas contra Atlético Mineiro. A despeito da dificuldade e do bom momento do Caracas, eu acho que o Galo leva essa partida aí. Tá cheio de Corba contra São Paulo. É um jogo em que, no mínimo, sai 2 gols, na minha opinião. Né? Universidade Católica e Cruzeiro é jogo difícil de assistir. Eu acho que é empate ou vitória da Católica de Quito, neste caso aí. Tá bom, gente? Então, usa o link que está aqui no comentário fixado, cadastre-se lá e coloca o código promocional UANXJOSA, tá bom? Para você se cadastrar lá na UANXBet. Veja, vamos lá. Foi uma vitória complicada do Fortaleza novamente. Foi uma partida complicada do Fortaleza novamente, né? Uma partida em que o Fortaleza teve muita dificuldade novamente. Agora, quando a gente olha para os jogadores que estavam compondo a equipe, a gente percebe que não tem como não ter dificuldade. Até porque tem muito jogador aí que, né, não diz ao que veio, né? Machuca até hoje não falou, né, não justificou a sua contratação. Toda aquele embrolho, aquela confusão para contratar esse jogador, até o momento não redundou em nada positivo para o lado, na minha opinião. O Thiago Morto Galhardo, né, Thiago Balada Galhardo, né, como titular, o que pode complicar bastante aí a expectativa de bom resultado. O Contudo foi lá e fez um gol, né? Depois de 10 anos conseguiu fazer um gol, né? Não fez mais do que a obrigação dele, mas beleza, pelo menos foi lá e guardou, né? O Pedro, invenção Augusto, né? Invenção dos dirigentes do Fortaleza Augusto, né? Enfim, não dá para esperar nada desse jogador, né? De novo. Mas o fato é que, e o Escobar, né? Que teve ali uma questão importante do Escobar, que age mais importante no fato aí, é que a partir dos 80 minutos, na verdade, não foi o quê? Foi já no segundo tempo, faltava ali 10 minutos, né? 8 minutos fora acréscimos para terminar a partida. O Fortaleza conseguiu ficar com um reforço em campo, ficou com a mais, que foi a expulsão do Escobar. Porque na verdade ele deixa de atrapalhar, ele é de tal forma contraproducente que ele evidentemente acaba sendo quase que 2 a mais quando ele está ausente, né, no caso, né? Então ele parou de atrapalhar a equipe, um jogador realmente inexpressivo, não tem o menor sentido esse jogador vestir a camisa do Fortaleza. Porque se esse jogador pode vestir a camisa do Fortaleza, você pode pegar jogador da 6ª, da 8ª divisão do futebol do Paraguai e também colocar a camisa do Fortaleza nele. Ou jogador, não vou dizer da Série D, porque se você fala de jogador da Série D, o Pedro Augusto é um jogador que pode se dar bem na Série D, e muito time da Série D hoje não cabe, o Pedro Augusto não cabe, gente. Então, né, vamos lá, né? Mas combinou, né? Pedro Augusto não, no caso aí, Escobar, né? Pedro Augusto é complicadinho, mas o Escobar é pior, né? Escobar não dá, né? Não dá, realmente não tem condição. E na verdade, é assim, tem um problema, ele pode ser ruim como for, mas enquanto peça do esquema tático, é muito importante que ele não seja expulso. Quando ele foi expulso, ele colocou também esse esquema tático aí com problema. Então foi um ato de responsabilidade, até porque não tinha o menor motivo para fazer aquela falta. Além do que, é tantando a cabeça, porque não deveria nunca fazer aquela falta naquele espaço ali, setor do campo ali. Complicou para o Fortaleza, que começou a... Gente, o Fortaleza estava sofrendo pressão dos... Vamos lá, né? Vamos continuar com a nossa conversa aqui, senão a gente, né, deixando claro, foi importante a vitória? Você vai entender nesse vídeo por que foi tão importante essa vitória. Eu tô falando aqui, então quer dizer que não, foi muito importante a vitória, ainda bem que ganhou. Mas foi lá e fez a obrigação? Fez a obrigação.
Não dá para comparar orçamento de trinidense, essas invenções aí de empresários paraguaios, com o investimento que o Fortaleza faz, o orçamento do Fortaleza, não tem cabimento. Tinha obrigação de ganhar, mas eu vou dizer para você, na medida em que eu vou falar da importância, eu vou falar também para você das facilidades, né, com que o Fortaleza, da obrigação do Fortaleza de ter vencido essa partida, né. Então vamos lá, o fato é que houve um encaixe tático no primeiro tempo, e você teve também um time lá assombrado, né, em campo, que é a equipe do Trinidense, e o Fortaleza conseguiu até mandar bem no primeiro, jogou bem no primeiro tempo. Curiosamente a bola saía do meio de campo com uma certa qualidade até, né, muito imprevista até, para o contexto do que o Fortaleza tem jogado, mas também para o contexto, mas também quando a gente pensa o contexto do time adversário, aí fica tudo mais complicado, né. O time do Trinidense é muito ruim, o Fortaleza conseguiu sobrar no primeiro tempo, jogou muito bem. No segundo tempo, o professor fez umas dimensões aí, né, fez umas substituições, teve aquela conversa de vestiário lá com os jogadores, e aí o time do professor Vojvoda voltou estranho. Então a covardia voltou, né? Voltou para campo, o medo, enfim, pelo amor de Deus. O Fortaleza estava jogando contra o penúltimo colocado do futebol paraguaio, gente. O Trinidense. Penúltimo colocado do futebol paraguaio. Um time que na temporada passada, gente, se classificou assim na Bacia das Almas. Para você ter uma ideia, né, há 12 times no futebol paraguaio. 8 vão para as competições da Conmebol. 2 são rebaixados. 8 vão para as competições da Conmebol. Entende? Então não tem como, né, times como o Trinidense de vez em quando não aparecer aqui no Brasil também. O Cruzeiro lutou até quase a última rodada pela permanência. Permaneceu e foi para a Copa Sul-Americana. Então a Conmebol tem que rever isso daí. Ou constrói, por exemplo, todos têm que participar, constrói uma terceira competição. Ou uma fase prévia bem maior, para que equipes como a Trinidense não apareçam aí, né, gente? Não tem cabimento, né? E mesmo aquele que, enfim, às vezes o 15º, enfim, do futebol brasileiro também vai, do Campeonato Brasileiro, não pode. Um time que fica a temporada inteira lutando contra o rebaixamento, e também foi o caso do Trinidense na temporada passada, né? Não pode ser premiado ao final da temporada com uma vaga numa competição internacional, né? E aí a gente percebe em campo essa situação aí, um time horrível, horroroso, porque na verdade quando ele transitava para campo de ataque, você via ali uma dificuldade dos dois laterais, né? Eles ficavam na dúvida, no dilema eterno, eu defendo ou eu ataco, e às vezes não fazia nenhuma coisa nem outra, o que gerava uma ultrapassagem para o campo de ataque muito ineficiente, muito ruim, com baixa qualidade da equipe paraguaia, né? Essa equipe paraguaia, ela é a pior defesa do Campeonato Paraguaio hoje, gente. A pior defesa do Campeonato Paraguaio. Ela é o terceiro pior ataque do Campeonato Paraguaio. Todo mundo faz gol no Trinidense. Todo mundo, né? Então, a gente está falando do Campeonato Paraguaio. Todo mundo, é a defesa, pior defesa. Todo mundo faz 2, 3 gols na equipe do Trinidense lá no futebol paraguaio. E vou dizer mais para você. Essa equipe do Trinidense, ela não é melhor do que o Maracanã. O Maracanã, e aí, talvez você tenha uma dimensão do que eu estou falando, e assim, você pode achar que eu estou exagerando. O Maracanã tem uma disposição tática muito relevante. O Maracanã foi um adversário interessante. A despeito do Fortaleza ter feito jogos ruins contra o Maracanã, saiu do Campeonato Cearense mostrando um nível tático bastante elevado. Esse Maracanã ganharia do Trinidense, provavelmente no Paraguai. É isso. O Maracanã, né? Para você ter uma ideia do que eu estou falando desse time do Trinidense. E aí, no segundo tempo, esse time pressionou o Fortaleza, gente. Jogou o Fortaleza contra as cordas. Não dá. Não dá. Aí você coloca a Sacha em campo, você faz um monte de coisa aí, para ver se consegue segurar o resultado com uma a menos, né? Que a gente pode até questionar se não era, na verdade, 2 a mais, né? Porque quem saiu foi o horroroso do Escobar, né? Horroroso do Escobar, que ganha... Gente... Esse jogador, ele ganha um salário todo final do mês, você acredita, para jogar no Fortaleza. O Escobar, né? Então, assim, não dá para ficar feliz com o que a gente viu em campo. Agora, evidentemente que não dá para, né, não ficar feliz com o resultado. Por quê? Porque ele foi extremamente importante para o Fortaleza. Muito importante. Por quê? Não somente porque venceu. Eu tô falando de classificação, né? A próxima fase da Copa Sul-Americana. A despeito do Boca ser um time ridículo, mas aí não é qualidade individual, que é muito elevada,
é uma das melhores dentre todos os clubes da América, é o que acontece no Boca Juniors. Que esse ping-campo, a respeito disso, é o grande favorito para ficar com a vaga desse grupo. E a segunda vaga é a vaga do playoff, né? A importância do Fortaleza ter vencido essa partida tá no seguinte, veja. A equipe do Fluminense é essa porqueira que vocês viram aí. Porqueira, e se você tiver uma outra palavra para isso, você está autorizado a colocar aí nos comentários. Pode escrever nos comentários o que para você é o Fluminense. Agora, o time da Bolívia, né? O time da Bolívia é diferente. É ruim também? É difícil. É muito ruim a equipe do Nacional de Potosí. E mesmo que o Fluminense seja muito fraco, é muito difícil presumir a equipe do Nacional vencendo. Pode perfeitamente até vencer, né? Mas pode também empatar o jogo, né? Ou pode perder o jogo para o Fluminense no Paraguai. Então, o que ocorre, contudo, é que lá na altitude, essa equipe, ela pode perfeitamente vencer os seus 2 próximos jogos. Né? Daí a importância do empate do Boca Juniors. Foi um grande resultado para o Fortaleza. Porque essa equipe pode perfeitamente vencer Fortaleza e também vencer o Fluminense dentro de casa. Vai somar, portanto, 6, 7 pontos. Mas é provável que não ganhe nenhum ponto fora de casa. E se ganhar, por exemplo, da equipe do Fluminense, né, vai a 10 pontos. Então Fortaleza ganhando, né, em casa do Trinidense, né, e do time do Nacional, já vai a 9 pontos. Né? Um empate, apenas um empate nos 2 jogos contra o Boca Juniors, ou um empate lá na altitude, Fortaleza já está na próxima fase da Copa Sul-Americana? Não, vai para o playoff da Copa Sul-Americana. Então, presumindo que essa equipe, no máximo, conseguiu um empate no Paraguai, que é improvável que vença, essa equipe, né, da Bolívia, ela pode, isso se ela ganhar do Fluminense e do Fortaleza lá na altitude. Aí, no caso, ela chegaria, na verdade, vamos lá, a 7 pontos, 7 jogos, 8 pontos, empatar no Paraguai e ganhar os seus 2 jogos em casa. Vai 8 pontos, o que significa que se o Fortaleza tiver 2 vitórias em casa contra essas 2 babas aí, o Fortaleza já está classificado aí para o playoff da Copa Sul-Americana. Daí a importância dessa vitória do Laio. O resto é conversa, Então temos que, na verdade, calibrar a felicidade, a leveza, a alegria, porque o resto tudo é conversa, gente. A grande importância dessa vitória tem a ver com a classificação. Fortaleza fica próximo aí da classificação aos playoffs, né? Ao playoff da Copa Sul-Americana, né? Por causa dessa vitória fora de casa contra esse time ridículo do Paraguai. Ridículo. Repetindo, são 12 equipes que disputam o Campeonato do Paraguai. 8 vão para as competições da Conmebol. O Fluminense pegou uma das últimas vagas na temporada passada. Fez uma temporada passada também muito ruim. Fez uma temporada passada em que foi uma das equipes também muito vazadas. Nessa temporada, para vocês terem ideia, o Fluminense nessa temporada, gente, tem apenas 2 vitórias. 2 vitórias, 8 derrotas e um empate. Lá no Campeonato Paraguaio. Taquari, que é um time que tem 1000 torcedores. Um time de alguns empresários, né? Consegue ter resultados mais expressivos neste momento do que o Trinidense. O Taquari, né? Sport Ameliano, o Calacheiro, que tá mal, tá muito mal. O Sol de América, todos esses times conseguem resultados mais expressivos do que o tal do Trinidense. 11 jogos, 8 derrotas. 8 derrotas. Dessas derrotas, 5 foram dentro dos seus domínios. Você percebe que a torcida não faz nenhuma diferença para esse time aí. Então o Fortaleza tinha a obrigação de ganhar, mas foi muito importante para a classificação do Fortaleza. Então, o time tá ruim? Tá horrível, precisa melhorar? Precisa. Bancou a covardia de novo no segundo tempo? Bancou. Jogou contra ninguém e ficou com medo? Sim. Mas foi importante a vitória. Então parabéns ao Lai, pelo menos por isso aí. Esperemos que a partir de agora tenha um pouco mais aí ganhe um pouco mais de relevância e personalidade dentro de campo e entregue não somente resultados melhores, mas sinais de que pode ter uma evolução aí na temporada. Tá bom, meus amigos? É isso.